arrependem. O que está por trás das uniões conjugais que não dão certo? Palestra em Lupércio, nesta terça-feira, encerra o ciclo de palestras. Você participa de Momento Espírita enviando perguntas ou comentários por telefone ou WhatsApp para o DDD 14, o telefone 981 05 1535, repetindo, DDD 14 981 05 1535. Mande seu recado por WhatsApp agora mesmo. E atenção, conforme anunciamos na edição anterior, hoje vamos fazer 2 sorteios de livros entre os ouvintes que mandarem o WhatsApp dizendo que estão ouvindo o programa. Primeiro livro, O Grande Desafio, autoria de Richard Simonetti, editora SEAC. Segundo livro, Ama-te, autoria de Isaías Claro, editora Solidum. 2 obras preciosas sobre problemas atuais que merecem leitura e reflexão. Mande sua mensagem agora mesmo para o DDD 14, o telefone 981 05 1535. Equipe desta edição: controle técnico e sonoplastia, Gustavo Souza. Assistência técnica, Augusto Tavares. Cláudio para atender os ouvintes e apresentação de Juliana e Luiz Eduardo. Momento Espírita. Um tempo de paz. Prezada ouvinte, prezado ouvinte. A imprensa noticiou que horas antes de partir, o Papa Francisco, num último esforço, pediu paz ao mundo e aos governantes e pediu também pelas vítimas da guerra e da fome. Ninguém duvida disso. Francisco demonstrou que é um verdadeiro cristão, pois com sua autoridade moral, outra coisa não fez durante seu pontificado, senão apelar pela compreensão entre os povos e pela união das nações em torno do ideal da paz. Segundo a doutrina espírita, espíritos de elevada compreensão são preparados pela espiritualidade, em nome de Jesus, para trazerem ao mundo a sua mensagem de amor. Allan Kardec, no primeiro capítulo de A Gênese, faz referência a esses espíritos que existiram em todas as épocas e em todos os povos, aos quais ele chamou de gênios. Desde que se admira a solicitude de Deus para com suas criaturas, afirma Kardec, por que não admitir que espíritos capazes, pela energia e superioridade de seus conhecimentos, de fazer avançar a humanidade, se encarnem pela vontade de Deus com o fim de ajudá-la a progredir num sentido determinado, que recebam uma missão como o embaixador recebe de seus soberanos. Tal é o papel dos grandes gênios, continua Kardec. O que eles vêm fazer se não ensinar aos homens as verdades que estes ignoram, as quais permaneceriam ignoradas durante longos períodos, a fim de lhes dar um ponto de apoio por meio do qual possam progredir mais rapidamente. Esses gênios que surgem através dos séculos, como estrelas brilhantes, deixam atrás de si um longo traço luminoso sobre a humanidade. São missionários, ou se quiserem, Messias. As coisas novas que eles ensinam, sejam de natureza física ou de ordem filosófica, são revelações. As palavras que Allan Kardec escreveu há 160 anos podem ser aplicadas à missão do Papa Francisco, pela luz que ele representou diante de um mundo de incompreensão, de violência, de guerra e de indiferença, que infelizmente ainda persiste no seio da humanidade. Seus reiterados apelos à paz, suas visitas aos diversos países, seu contato com líderes das mais diversas religiões e ideologias políticas demonstra o quanto ansiava por um mundo de paz onde todos pudessem viver em harmonia. Infelizmente, em meio a este mundo tumultuado de hoje, não temos visto outras reiteradas intervenções de líderes mundiais que possam representar o anseio de Jesus, ficando restrito quase que exclusivamente à ação do Papa. Talvez tivéssemos de acordar as grandes lideranças religiosas de todo o mundo para se unirem numa ação comum
com reivindicações em nome da paz, para que as lideranças políticas possam despertar para o caminho da aproximação e entendimento. Momento Espírita. O rádio é do ouvinte. Atendendo a um habitual ouvinte de nosso programa, vamos responder a seguinte questão. É correto afirmar que durante o sono ou a emancipação da alma, o perispírito de uma pessoa não binária tem um aspecto neutro, fluido ou andrógeno, refletindo sua identidade interna e transcendendo as categorias binárias do gênero? Já dissemos aqui, em resposta ao mesmo ouvinte, que dentro das concepções em voga, pessoa não binária é aquela que não se encaixa na forma tradicional de homem ou de mulher, também conhecida como pessoa trans. Evidentemente, questão como essa, referente a impressões do mundo espiritual que se possa ter durante o sonho, ainda são meras especulações, pois pouco se sabe sobre isso. Informações a respeito ainda são muito raras, razão pela qual ainda não se consolidou uma posição definida. Cremos, entretanto, pelas informações das obras espíritas em geral, que no mundo espiritual próximo a nós, a identificação do espírito não deve ser muito diferente daquela pela qual ele foi conhecido na Terra. Uma coisa é a realidade espiritual, outra, a que cada um de nós, durante o sono, pode perceber. De modo que as impressões que trazemos do mundo espiritual por meio do sono dependem muito de nosso potencial de visão, de nossa mentalidade e de nossas crenças e preconceitos. Num plano superior, a situação deve ser bem diferente. Portanto, não temos uma resposta clara e objetiva para o nosso ouvinte quanto à questão formulada, podendo fazer apenas suposições. O mesmo ouvinte pergunta: no caso do amor aos inimigos, o que fazer se o inimigo não aceitar o nosso perdão? Que causas induz o inimigo a não aceitar o nosso perdão? Se trouxeres a tua oferta ao altar, e aí lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa ali diante do altar a tua oferta e vai reconciliar-te primeiro com ele e depois vem e apresenta a oferta. Esta é a recomendação de Jesus para todos nós que estamos frequentemente recorrendo a Deus por meio de orações com a nossa carga de pedidos. Os judeus costumavam levar alguma oferta para depositar em frente ao altar e muitos achavam que a oferta era suficiente, que Deus ficaria plenamente satisfeito com isso. Mas Jesus, sem menosprezar essa crença, mostrou que mais importante do que a oferta é a nossa relação com as pessoas com quem convivemos, principalmente aquelas com quem temos alguma dívida moral a acertar. Em nossa prece, que oferta mais significativa podemos oferecer a Deus, senão os nossos bons sentimentos, a pureza de nossas intenções? Estamos diante de um caso em que Jesus não está recomendando diretamente o perdão, mas sim a necessidade de se pedir perdão diante da pessoa a quem prejudicamos. Ele manda reconciliar, mas a reconciliação pode não ocorrer se o inimigo não entender nossa intenção ou se ele não aceitar nosso pedido. Como fica então? Ora, para Jesus, mais do que ato, o que vale é a intenção. Se alguém não aceita meu pedido de desculpa ou perdão, eu não posso fazer nada além do que já fiz. Dou-me por satisfeito naquele momento. Minha parte na relação foi feita, embora não tenha conseguido reconquistar meu adversário. Caso não seja perdoado, então o ofendido continuará me odiando e talvez, dependendo de sua condição espiritual, aguardando alguma oportunidade para se vingar. Mas Jesus está interessado naquilo que está em meu coração, pois ao pedir perdão, eu confessei meu erro para mim mesmo. Mesmo sem o perdão do outro, estou melhor diante da minha consciência e diante de Deus para poder fazer a oferta com a consciência tranquila.
Todavia, em relação ao meu inimigo, tenho que aguardar outra oportunidade e, conforme o caso, provar para ele, por meio de meus atos e atitudes, que realmente me arrependi e não o odeio e que posso servi-lo. Por fim, ainda há um outro fator a considerar nessa tentativa de reconciliação. É preciso saber de que forma eu pedi perdão. Se foi realmente um ato de humanidade diante do adversário, ou se meu pedido foi de tal forma irônico que mais pareceu um outro ato de ofensa. Tudo isso deve ser considerado nessa tentativa de conciliação. E atenção para os 2 livros que vamos sortear logo mais. Primeiro livro, O Grande Desafio, autoria de Richard Simonetti, editora SEAC. E o segundo livro, Ama-te, autoria de Isaías Claro, editora Solidum. Mande mensagem para o 14 981 05 15 35. Durante os estudos do Livro dos Espíritos no Caminho de Damasco, uma das integrantes do grupo levantou a seguinte questão: aquelas pessoas que a Igreja canonizou, elevando a categoria de santos, elas ainda voltam a reencarnar? A canonização é uma questão interna da Igreja, que entende que determinados católicos, pelo significado espiritual de suas missões e observados certos requisitos, como milagres comprovados, são elevados à condição de santidade. É claro que, embora não concordando com a crença de que é a Igreja e não Deus que julga, respeitamos a fé dos que acreditam, considerando, sobretudo, que a canonização seria, segundo a fé católica, uma delegação direta do próprio Deus à Igreja para reconhecer seus eleitos. Certamente, assim pensando, é fácil concluir que, desse modo, a Igreja entende que somente seus fiéis podem ser eleitos por Deus. Os bilhões de habitantes da Terra que não são católicos ficam fora disso. Desse modo, se formos pesquisar quem são os santos da Igreja, vamos encontrar muitos que demonstraram um verdadeiro espírito de abnegação cristã e que, a concepção geral, mereciam ser reconhecidos como missionários divinos, não só pela Igreja, mas pela humanidade inteira. Um grande missionário, no entanto, ainda que em sua vida tenha dado a maior demonstração de verdadeira doação ao próximo ou a causas elevadas da humanidade, por exemplo, se ele não for católico, não poderá ser considerado santo. Contudo, para o Espiritismo, o mérito espiritual das pessoas não depende de religião, tampouco de a pessoa estar ligada a alguma filosofia espiritualista, mas de seu caráter, de sua conduta diante de seus irmãos de humanidade. Se o santo em questão for realmente um missionário divino pelas suas elevadas qualidades morais, ou será conduzido para um mundo melhor, ou permanecerá aqui mesmo trabalhando em missão pelos seus irmãos encarnados. É claro que um santo pode reencarnar. O próprio Jesus reencarnou, e isso quando o espírito é tomado pelo anseio de servir as mais elevadas causas da humanidade. A reencarnação, sendo uma lei da natureza, é uma oportunidade para todos. E atenção para os 2 sorteios que vamos fazer daqui a pouco entre os ouvintes que se comunicarem conosco durante o programa. O primeiro livro, O Grande Desafio, autoria de Richard Simonetti, editora SEAC. E o segundo livro é o Ama-te, autoria de Isaías Claro, editora Solidum. Mande mensagem para o 14 981 05 15 35. Existem muitas coisas a que às vezes não damos o devido valor. A vida, por exemplo. A vida é uma bênção divina. Através dela, podemos ser felizes e proporcionar a felicidade aos outros. Por isso, é preciso defender a vida, a nossa vida e a do próximo. Pena de morte, aborto, suicídio e eutanásia são formas de violência contra a vida com as quais não podemos concordar. Lutemos em defesa da vida. Pena de morte. Um crime não justifica outro crime. Diga não. Suicídio. Um gesto infeliz. Dê uma chance a você mesmo. Existe sempre alguém para ajudá-lo. Aborto.
Um ato de covardia. A vítima não pode defender-se. Eutanásia. Uma ação criminosa. Com confiança em Deus e o firme desejo de obedecer suas leis, a vida terá outro sentido. Mensagem em defesa da vida. Apoio. Federação Espírita Brasileira. Atenção, neste mês de abril, o Clube do Livro Espírita de Garça está entregando aos seus associados o romance Quem é Minha Mãe, autoria do espírito Dize Aquibá, pelo médium Pedro Santiago, editora M, por apenas R$ 27,00. Associe-se ao Clube e receba mensalmente um livro espírita em sua casa. As atividades de evangelização infanto-juvenil acontecem domingo, a partir das 9h45 no Lar Meimei. Às 10 horas, temos a reunião dos jovens para discussão de temas atuais à luz da doutrina espírita. O brechó do Lar Meimei abre toda sexta-feira a partir das 13 horas, entrada pela rua 7 de setembro. No site do Centro Espírita Caminho de Damasco, você vai obter uma série de informações sobre o centro e sobre o espiritismo. Acessando o link www.caminhodedamasco.org, você vai encontrar todo um material informativo sobre o centro e suas atividades. No menu, você encontrará, entre outras matérias, as gravações das edições anteriores de Momento Espírita. Encontrará também informações sobre o Clube do Livro, vídeo palestras de temas variados, bem como mensagens espíritas em card e em áudio. E atenção, o primeiro ciclo de palestras da USE, edição de 2025, terá seu encerramento nesta terça-feira, 29 de abril, na cidade de Lupércio. O expositor Paulo Lodge, de Bauru, falará na Casa Espírita Maria de Nazaré, às 20 horas, sobre o tema Ansiedade na Visão Espírita. Todos estão convidados. Nossa última questão para a edição de hoje vem de uma ouvinte que pergunta: é verdade que espíritos maldosos que viveram século atrás ainda se comunicam no centro espírita? Se depois de tanto tempo eles até agora não melhoraram, como se pode explicar que na sessão espírita eles vão se arrepender do que fizeram? No livro Nos Domínios da Mediunidade, André Luiz relata o caso de José Maria, um espírito dementado que foi trazido por amigos espirituais para ser recebido pela médium Celina numa sessão espírita. Ele fora um fazendeiro cruel e desumano que vivera no século XVIII, mas ainda trazia a mente estagnada no seu próprio egoísmo. Estava tão centrado em si mesmo que só percebia os quadros terríveis de tirania e perversidade contra seus escravos, contra os quais instalou um ambiente de sofrimento e terror. Quando faleceu, no final daquele século, encontrou muitas de suas vítimas que se converteram em terríveis vingadores, passando a torturar sua mente. No entanto, nem assim percebia que já não pertencia mais a este mundo, julgando-se prisioneiro martirizado aqui mesmo na terra por escravos a quem impingiram os maiores sofrimentos. Depois de mais de um século de martírio, chegou o momento em que alguém intercedeu em seu favor e ele foi trazido ao centro espírita para retomar o contato com os encarnados. Celina foi escolhida para sua médium pelas suas altas qualidades morais e apreciável capacidade de doação, pois não seria nada fácil intermediar a comunicação de um espírito que ainda trazia na alma a marca profunda da maldade. De fato, não foi fácil para Celina desempenhar esse papel, pois a diferença de qualidade vibratória entre ela e o espírito desencarnado era muito grande. Médium educada e extremamente zelosa de seu papel, Celina se pôs em vigilância, amparada por espíritos amigos, e não deixou que José Maria extravasasse sua agitação e seu inconformismo, fazendo com que ele se contivesse durante o contato mediúnico. Aliás, a presença do ex-fazendeiro nos trabalhos espíritas era justamente para estabelecer esse primeiro contato com os encarnados, que se tornava necessário para ajudá-lo a compreender sua situação e a conter seus impulsos.
Após essa manifestação, controlada por Celina e dirigida pelo coordenador dos trabalhos mediúnicos, José Maria pôde ser removido para ser internado numa instituição educativa no plano espiritual. Semelhante providência ainda não resolveria de toda a situação, pois para completar o curso ele teria de reencarnar algumas vezes em condição sofrida, certamente entre vítimas do passado, para valorizar o próximo e compreender melhor as leis da vida. Desse modo, prezado ouvinte, a sessão mediúnica não traz, como muitos podem pensar, a solução pronta e definitiva dos problemas dos espíritos que se comunicam. Trata-se de um instrumento que vai ajudar esses espíritos a encontrar o caminho de seu equilíbrio ou de sua regeneração, que contará com a intervenção de mentores espirituais, mas só se completará de fato em novas experiências reencarnatórias. É por isso que existe a reencarnação. Momento Espírita. Mensagem para a nova era. Conhecendo a doutrina espírita, problemas conjugais. Este tema, que no Livro dos Espíritos, a partir da questão número 639, refere-se principalmente a uniões conjugais, que de início ocorrem bem, mas depois se transformam em conflitos de ódio, algumas com fatos lamentáveis ou desfechos trágicos. Nesse sentido, apesar das inúmeras formas de união que existem no mundo, a problemática da convivência continua a mesma. Percebemos isso, por exemplo, nos casos de violência contra a mulher, tema que atualmente recebe a regulamentação da lei da maioria dos países, depois de uma luta histórica para que a sociedade viesse reconhecer os direitos da mulher. Hoje a situação está mais generalizada porque o casamento formal é apenas uma das opções do casal e o índice de violência se constitui num grave problema social. A sociedade, no entanto, vê apenas o aspecto material dessas relações pessoais, mas, de um modo geral, ela desconhece as causas espirituais desses conflitos. Os espíritos instrutores já diziam, há mais de 160 anos, que a verdadeira consolidação de uma união depende primordialmente dos sentimentos das pessoas envolvidas. Em nota à questão 939 do Livro dos Espíritos, Kardec considera que não devemos esquecer que é o espírito que ama e não o corpo, razão pela qual as uniões assentadas apenas e tão somente sobre interesses imediatos, incluindo a atração sexual, tende a se desgastar com o tempo, transformando simpatia em antipatia, amor em ódio. E eles prosseguem explicando: há duas espécies de afeição, a do corpo e a da alma, e com frequência se confundem uma com a outra. A afeição da alma, quando pura e simpática, é durável, mas a atração dos corpos é perecível. Eis porque, frequentemente, aqueles que creem se amar com o amor eterno odeiam-se quando a ilusão termina. Infelizmente, muitas dessas uniões se transformam em conflitos de morte porque o casal se iludiu com uma atração superficial, mas nunca se amaram de verdade. Elas se assentaram sobre o egoísmo e o orgulho de cada um. Aliás, as uniões poderiam ser mais bem-sucedidas se as pessoas se interessassem em assentá-las sobre valores espirituais, vazadas em sentimento sincero de verdadeira afeição. Temos que reconhecer, porém, que, por enquanto, o ser humano, de um modo geral, ainda não atingiu esse nível de compreensão da vida e do mundo. E chegou o momento dos 2 sorteios dos livros que anunciamos. O primeiro livro, O Grande Desafio, autoria de Richard Simonetti, e o segundo livro, Ama-te, autoria de Isaías Claro. O primeiro livro sai para a nossa ouvinte
O primeiro livro é o do Richard Simonetti, Joana Lourenço, moradora da cidade de Garça. E o segundo livro, Ama-te, o livro de Isaías, claro, ouvinte de Garça também, Neuza Boroto dos Santos. Parabéns aos ouvintes sorteados. Peguem seus livros durante a semana e no horário comercial na loja Leves, na Rua Minas Gerais, número 148. Agradecemos a sua amável audiência e atenção. Se você permanecer na rádio Meimei, vai assistir na sequência o programa Perspectiva, comentários de Sônia, de Paulino e de Cláudio sobre temas atuais sobre a ótica espírita. E ao final desta edição, Momento Espírita deseja a você e a todos saúde e paz. Para encerrar, vamos ouvir uma mensagem espiritual na voz de Chico Xavier. Confia sempre. Não percas a tua fé entre as sombras do mundo. Ainda que os teus pés estejam sangrando, segue para a frente, erguendo a tua luz celeste acima de ti mesmo. Crê e trabalha, esforça-te no bem e espera com paciência. Tudo passa e tudo se renova na terra, mas o que vem do céu permanecerá. De todos os infelizes, os mais desditosos são os que perderam a confiança em Deus e em si mesmos, porque o maior infortúnio é sofrer a privação da fé e prosseguir vivendo. Eleva, pois, o teu olhar e caminha, luta e serve, aprende e adianta-te. Brilha a alvorada além da noite. Hoje é possível que a tempestade te amarfanhe o coração e te atormente o ideal, aguilhoando-te com a aflição ou ameaçando-te com a morte. Não te esqueças, porém, de que amanhã será outro dia.